Oh, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Ué, essa música é tão famosa e pouca gente sabe que tem a ver com o Livorno, né? Com o time de futebol que a torcida canta. Um time que tem tudo a ver com política, né? Tem gente que fala que política não tem a ver com futebol, mas hoje a gente vai provar, né? Exato, Livorno é exatamente a maior prova, né, de que o futebol tem muito a ver com política, sim, e a gente vai falar disso hoje, vai explicar exatamente essa mistura e também vai contar outras histórias do Livorno também, né, muito além do comunismo, tem também outras histórias marcantes, algumas tristes, outras mais curiosas. Vamos lá, depois da vinheta. Esse programa de hoje é o Europa Alternativa. É um programa em que a gente pega um time europeu para falar várias curiosidades e mostrar que esse time, apesar de ser europeu, apesar de ser famoso internacionalmente, mundialmente, ele tem ali alguns detalhes alternativos, alguns detalhes curiosos, e existem vários casos, né? A gente já fez aqui do Bayern de Munique, do Milan, enfim, tem vários casos, a gente já fez algumas edições desse programa. E normalmente a gente escolhe esses times por votações. Então a votação acontece aí nos comentários do vídeo, você já pode deixar aí sua opinião de qual time deve ser o próximo tema, né, do nosso vídeo. E hoje a gente escolheu o Livorno porque foi o mais alternativo que apareceu. Muita gente pediu, né? Então, tem bastante simpatia no Brasil, daqui a pouco você vai entender por quê, né? A gente vai explicar porque esse time gera simpatia de muita gente. E assim, ele destoa um pouco, né, dos times que falou de Real Madrid, Milan, Bayern de Munique. O Livorno não é assim um time que frequenta a Série A da Itália, sempre jogou só 18 vezes a primeira divisão, outras 25 a segunda e 33 a equivalente à terceira divisão, né? Que já teve vários nomes. Então, e hoje em dia, né, na temporada 2018-2019, vai jogar na segunda divisão da Itália. E jogou a Série A pela última vez em 2014. Exato. Até que faz tanto tempo, mas é um time que não costuma estar sempre na Série A. A gente comentou que o Livorno tem esse fundo político e, bom, tem todo um contexto histórico, né? O primeiro partido comunista da Itália foi fundado em Livorno e por isso que o time historicamente, né, a torcida do time tem uma ligação com o comunismo, apoia ideias comunistas, tanto que é muito comum no estádio, ali na torcida do Livorno, você vê rosto do Che Guevara, vê a foice e o martelo, tudo isso. Inclusive a torcida se sente até perseguida, né, como os últimos governos da Itália não são governos de esquerda, né, dizem que não é interessante ter um time com viés tão comunista na primeira divisão e que por isso há uma perseguição de arbitragem. Também a arbitragem na Itália é uma coisa sempre meio suspeita, né? E dizem que o time é perseguido porque não querem um time comunista, de viés comunista, na Série A. Exato, exatamente. E assim, vale lembrar que não é o único time no mundo, né, que tem toda essa ligação com o comunismo, né? Tem uma série de outros times aí que a gente pode citar que tem algum viés comunista, uma parte da torcida. Então você tem aí o São Paulo, o Raio Vallecano, o Demirspor da Turquia, o Ormônia de Nicósia, o AEK Atenas da Grécia e o Olympique de Marseille da França. Esses últimos dois que eu falei, né, o AEK Atenas da Grécia e o Olympique de Marseille, eles formam tem até uma ligação ali assim com o Livorno, que é o Triângulo da Fraternidade, né? É uma ligação entre as torcidas ali, exatamente criada por causa dessa ligação com o comunismo. E vai lembrar, né, que a gente está falando aí de times comunistas. No Brasil, o Madureira já usou uma camisa homenageando a Cuba, né? Homenageando o Che Guevara e Cuba. A gente já fez até um programa, né? Fez o vídeo. Não é exatamente por questões políticas e tal, mas tem uma explicação legal, vale a pena você conhecer. O vídeo a gente coloca aqui no card na descrição. E questa fiore de partigiane. Oh bella ciao, tchau, tchau, tchau. In questo fiore del partigiano morto per la libertà. Se você já assistiu a série La Casa de Papel, provavelmente você já ouviu essa música, talvez você já lembre dessa melodia, exato, porque bombou ultimamente. Exato, nem precisa ter visto a série, né? A série trouxe a melodia histórica aí de volta, mas a Copa do Mundo ainda ajudou a dar um boom, né? Porque a torcida brasileira fez aquela música, o Messi Tchau, você que canta. Você que é o Messi Tchau, Messi Tchau. O Mascherano, hein? O Di Maria. O Mascherano, o Messi Tchau, Messi Tchau, Messi Tchau, tchau, tchau. E depois teve o Neymar Tchau também. E tem o funk, né? Virou assim, ela só quer vral, só quer vral, só quer vral. Essas malandras, assanhadinha, que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral. Vem pra favela, fica doidinha, então
acho que os italianos, quem realmente tem uma ligação assim, deve sentir meio desrespeitado, né? Porque a música tem uma... Enfim, conta a história. Exato. Antes de virar uma música da cultura pop, como virou ultimamente, né? É uma música ligada à guerra, né? Ela começou um pouco ali na época da Primeira Guerra. E... na verdade, assim, ela existia já com a música camponesa, ela já tinha... E foi feita outra uma versão, letra, uma né? versão na Segunda Guerra, na época do fascismo, Exato. né? Aí depois lá na década de 40, ali na época quando os alemães estavam tentando dominar a Itália, porque a Itália já estava perdendo tinha perdido o Mussolini, né? O Mussolini tinha morrido. Então os alemães estavam tentando dominar os italianos para poder continuar resistindo, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. E ali em Livorno, como a gente disse, né? Um centro comunista, né? Eles resistiam muito contra esse domínio alemão. Então esse grupo da resistência, que é o grupo do Partigiani, que eu estava cantando aqui, né? Eles cantavam essa música, usavam essa música exatamente como motivação, né? Então virou uma música totalmente relacionada à guerra e que a torcida do Livorno adotou, lógico, para cantar no estádio. Porque a letra fala, né? Esse Bella Ciao é o camponês, no caso que tá indo, né, lutar lá contra o fascismo, né? Contra os alemães também. E que ele tá se despedindo da mulher, né? O Bella Ciao é isso. Exato. Até vou deixar um vídeo aí para se aprofundar, para quem quer se aprofundar mais nessa história, do canal do Bernardi, um canal sobre história, política, um canal bem legal, que ele explica com mais detalhes toda essa questão e vale a pena aprofundar realmente, que é uma história bem interessante. E com toda essa bandeira que a torcida do Livorno carrega, existe uma rivalidade muito grande com um time de outra cidade, né, da Itália, que talvez a gente pense que não tem nada a ver, mas distantes, são né? distantes geograficamente, mas que na verdade é meio que a antítese do que é o Livorno, né? O Livorno que é o comunismo, esse movimento de esquerda, e a Lazio, né, da capital Roma, tem uma ligação muito grande, a torcida da Lazio tem uma ligação muito grande com a direita italiana, né, com a época de fascismo, tudo isso. Tem até uma parte da torcida, os Irredutíbili, né, que enfim, que eles têm lá são declaradamente, né, nazifascistas, tem essa tendência, é comum você ver... enfim, suástica, referência a Auschwitz, todas essas coisas. Inclusive quando tinham brasileiros jogando na Roma, né, alguns brasileiros negros, como o Cafu, Aldair, era comum a torcida Lazio imitar macaco, né, no clássico de Roma. E, enfim, a torcida do Livorno tem essa rivalidade com a Lazio, né? Quando tem clássico é meio que uma disputa política também. Né? E tinha até um personagem muito interessante na Lazio, né? Que era o Di Canio, né? Que é um ídolo dos caras. E ele era exatamente um nazifascista assim, convicto, declarado. Ele chegou a comemorar gols, fazendo gesto nazista. Tinha uma tatuagem que era Ducci, que era o nome dado ao Mussolini, né? Ele era chamado dessa maneira, ele fez elogios ao Mussolini em livros, enfim. Era um cara que realmente virou um símbolo da Lazio nesse sentido do nazifascismo. Entre os jogadores de maior destaque revelados pelo Livorno está o Lucarelli, um atacante de talento, bom jogador, e que virou um símbolo, assim, porque ele era um comunista realmente declarado, né? E aí, obviamente, por toda essa identificação que o Livorno tem com o comunismo, ele realmente torcia pro time, né? Era o time de coração dele, e ele vivia aquilo de uma maneira realmente muito fervorosa, né? E ele comemorava gols, né? Fazer lá o gesto, exato, né? Com o punho levantado. Fazer os punhos fechados, né? Bom, mas teve outros jogadores também, né? O Chiellini, Candreva, Amélia, todos os jogadores aí de seleção italiana que foram longe, que foram revelados para o Livorno, mas acabam ficando pouco tempo no time, né? Como é um time menor, acabam indo para clubes maiores da Itália. Acabam não participando tanto e não ajudando tanto o Livorno a, de repente, subir, disputar a primeira divisão mais vezes. Uma grande tragédia marcou a história recente do Livorno, que foi a morte do jogador Pier Mario Morosini, né? Com apenas 25 anos, ele morreu em campo, teve uma parada cardíaca num jogo em 2012 contra o Pescara. O Morosini, ele tinha uma doença cardíaca meio difícil de identificar, né? Não ficou muito bem
explicado o que ele tinha. E aí teve todo um problema ali no atendimento a ele, né? Primeiro, os médicos do Pescara, né? O jogo foi no estádio do Pescara, os médicos do Pescara ali não atenderam da maneira adequada, Não né? tinha um desfibrilador, não tinha desfibrilador, né? Também a ambulância teve dificuldade para chegar, estava obstruída, então demorou para chegar. Tem até uma cena que é marcante e legal, né, de certa forma, mas que é o Verratti, que hoje né? Um jogador famoso, renomado, que está no PSG, na época ele estava no Pescara e obviamente era adversário do cara, mas saiu pegando a maca do jeito que deu ali, no maior improviso, desesperado para tentar atender. Os jogadores, óbvio, ficaram muito desesperados com aquela cena, né? Foi tão absurdo, né, a falta de preparo dos médicos que eles foram condenados, né, por homicídio, né? Eles foram indicados por homicídio culposo, depois foram condenados. Tiveram uma pena leve ali, 1 ano e pouco, né? Porque, óbvio, também não tinha intenção de matar, né? Mas, enfim, eles realmente foram negligentes no caso, né? Sim. E aí realmente ficou uma cena triste e chocante. Os jogos das rodadas na segunda divisão, né? Quando o Livorno estava na segunda divisão, foram cancelados, enfim. Foi um luto enorme realmente para o campeonato italiano. E tem a imagem, né, disso que é bem forte, a gente vai mostrar, mas a gente avisa que é uma imagem forte. Se quiser já pular para o nosso próximo tópico, é melhor. E existem brasileiros que brilharam pelo Livorno. O Paulinho, que não é o Paulinho, aquele que conhecemos, mas o Paulinho brilhou na história do Livorno, é um dos 5 maiores artilheiros da história do time, com mais de 50 gols marcados. Ele realmente começou, ele veio jovem, do Juventude, foi lá pro Livorno, e ele diz, tem entrevistas dele, assim, de quando ele chegou lá e depois, quando ele já estava mais experiente. No começo ele achando estranho toda aquela história da política, de comunismo e tal, e falando que ia se informar mais sobre essa história, e depois anos depois falando que aquilo ajudou ele a criar uma consciência política, entender, apesar de ele achar estranho, né, porque aqui no Brasil a gente não tem todo esse movimento político misturado com futebol, mas ele realmente aprendeu muito, politicamente inclusive, por essa passagem marcante pelo Livorno. E tem um outro brasileiro que está lá até hoje, que é o Murilo Mendes, né, que começou no Livorno na Série C, mas segue no time, e ele inclusive fez 11 gols na temporada, mas o jogo que ele ficou marcado foi um jogo que ele entrou no segundo tempo e fez 3 gols contra o Pontedera, não sei bem a pronúncia, mas nessas divisões menores da Itália, né? É isso, esse foi o Europa Alternativa sobre o Livorno. Como eu disse, a gente vai fazer Europas alternativas, outros vídeos da Europa Alternativa sobre vários times, e aí a gente quer saber qual você quer saber, qual você quer conhecer, curiosidades, né? Então deixa aí no seu comentário exatamente qual time você quer realmente que apareça aqui no nosso programa. E também, é claro, né, se inscreva no nosso canal se você não está inscrito, deixe seu like, se você está inscrito, ative as notificações para receber os avisos dos próximos vídeos, né? E é isso, né, Frano? Compartilha com um amigo que gosta de futebol italiano. Tem muito brasileiro que adora futebol italiano, né? Apesar de estar embaixo. E é isso aí, gente. Até a próxima. Ficamos por aqui. Tchau, tchau, tchau. Bela, tchau, tchau, tchau. Eu vou falar. Não, tá bom. Só canta. Não, mas canta. Aí eu falo. Pô, fala que você vai já. Mas só cante, só mais uma vez. Só mais uma vez que eu... Foi você que falou. Não, mas eu achei que você ia... Mas eu falo.